Tá, então você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que você quer fazer. Você tem que entender que muitas vezes na vida a gente tem que fazer qualquer coisa. Então não adianta nada você ficar parado, não adianta nada você ficar estagnado, você ficar ali num pensamento muito ruminativo, de você ficar pensando diariamente, nossa, mas será que eu poderia fazer determinada coisa? Será que eu gostaria de determinada profissão? Ou de repente eu gostaria de fazer determinada atividade física, enfim. Você tem que entender que muitas vezes na vida a gente tem que se colocar em situações, mesmo a gente não tendo certeza 100% daquilo que a gente quer fazer, mas a gente tem que se pôr a cara a tapa para experimentar, né? Então, eu, por exemplo, eu agora hoje faço medicina, mas já cheguei a fazer outros cursos, né? Eu fiz direito, larguei, fiz administração, larguei. Então, assim, não teria como eu, João Vitor, de muito tempo atrás, né, já ter a certeza de que não, direito não é para mim, administração não é para mim e a medicina vai ser onde eu vou me encontrar, não, porque eu só teria como ter conhecido sobre a área, enfim, tendo passado por isso, né? Então, se eu não tivesse passado pela experiência de estar numa faculdade de direito, ido para as aulas, visto como é a dinâmica de um profissional da área jurídica, eu não teria tido conhecimento de como é que funciona. Da mesma forma na área da administração. Então, por exemplo, né, eu estudei administração, ia para as aulas, participei de empresa júnior, ou seja, eu entrei um pouco mais para o lado da questão do empreendedorismo, que foi uma coisa que eu estou levando para minha vida e eu acho muito bacana, eu acho muito legal. Mas você tem que entender, como eu repito novamente, né, desde o início do vídeo, que se você não sabe o que você quer fazer da vida, cara, faça alguma coisa. Você não precisa ter certeza disso. Ninguém tem certeza nunca sobre nada. Às vezes eu até me pego pensando, cara, mas será que realmente eu queria medicina? Mas aí você pensa, pô, já tô na altura nessa altura do campeonato, né, com 25 anos e tudo, mas não me arrependo. Mas é isso que eu tô dizendo pra você, certo? Então, você não sabe o que fazer, faça qualquer coisa. Porque é a partir desse momento que você vai experimentar coisas novas, tá? E você vai, de repente, ver que aquilo era pra você. Da mesma forma que você pode estar numa faculdade, você pode estar exercendo uma tarefa que você percebe que, poxa, tá, não é isso aqui que eu quero fazer outra coisa, ou você se achou de repente. Mas não tem como a gente conhecer as coisas sem experimentar, tá certo? Então isso é muito importante, que qualquer pessoa faça isso, tá certo? Então isso na área dos estudos, isso na área da atividade física, por exemplo, então você de repente não sabe como é, você pode ter uma habilidade de jogar futebol e você não sabe. Você só vai saber como? Estando em prática, colocando em prática, para ver se você gosta, para ver se de repente você tem algum tipo de aptidão, tá? Então isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Durante a minha jornada, durante a minha vida, eu percebo que muitas pessoas às vezes têm um medo muito grande, sabe? Um medo muito grande de experimentar, um medo muito grande de se expor a uma situação em que ela talvez não saiba se vai valer a pena ou se ela vai gostar, né? A pessoa fica quase que num ciclo vicioso de ansiedade, de pensando, caramba, mas será que se eu fizer aquela determinada tarefa eu posso não gostar, sabe? Fica pensando mil e uma possibilidades, mil e uma variáveis, sendo que a pessoa nem tentou, nem se expôs e nem de repente viu se ela poderia gostar, entendem? Então, nesse mundo que a gente vive hoje, de tecnologia, de informações muito rápidas, é importante que a gente tenha um momento mais fora delas, né? Então, mais interno, internalizar, né? Então, assim, vocês internalizarem que, tipo, não, beleza, eu tô nessa situação e eu vou me colocar em um cenário diferente para eu conseguir conhecer uma coisa nova, sabe? E não ficar nesses pensamentos, né? Nessa coisa que vai e vem, né? E hoje em dia, velho, a rede social, ela ajuda muitas pessoas nesse sentido, né? É uma realidade, né? Hoje na faculdade estou estudando muito sobre saúde mental e é o principal assunto desse canal aqui, é um assunto que eu acho muito interessante, mas a gente percebe que hoje em dia, né, hoje no século XXI, a gente é bombardeado praticamente por dopamina, né? A chamada dopamina barata, né? Então você, às vezes a gente não percebe, é intuitivo, acaba sendo indireto na verdade, mas no dia a dia que a gente está, que pega o celular, que vai ver uma postagem, né, que vai fazer essas coisas, né,
de mexer na internet, de ver uma postagem, de jogar um jogo, de ver um filme. São pequenos estímulos que vão mexendo com o nosso cérebro e vão fazendo a gente trabalhar ele de uma forma tão grande que a gente não nem imagina. A gente acaba levando como no nosso subconsciente como algo normal, como algo, eu só tô vendo aqui mais uma postagem e é isso. Mas não, na verdade isso dentro do seu cérebro, dentro, enfim, né, do seu sistema nervoso central, você vai se desgastando, liberando muito cortisol, né? Então, é uma coisa que não faz bem para a saúde, tá certo? Então, assim, não estou dizendo para você largar tudo e viver no meio do mato, até porque ninguém vai fazer isso, né? Na sociedade que a gente vive, às vezes a gente precisa trabalhar, a gente precisa se informar das coisas, mas procurem em certos momentos tentar de alguma forma fazer um jejum de dopamina, sabe? Então, sei lá, pela manhã, são pequenos hábitos, entende? Então, pela manhã, até pela noite, deixar o celular um pouco de lado, tenta pegar um livro, tenta ler um livro. A leitura é muito importante, pessoal, tá certo? Se vocês forem parar para pensar, a sociedade hoje, ela não está lendo mais praticamente. Ler se tornou uma coisa muito rara hoje em dia, né? Então, até como forma de incentivo, né? Se você quer se destacar no seu trabalho, se você quer de repente melhorar de vida em determinada área, leia, leia sobre essa área. Não só veja vídeo. Não estou dizendo para não ver vídeos, né? Ver vídeo é muito bom. Eu acho que a gente aprende de maneira muito bem, né? Visual, auditiva, mas leia, ler é uma ação muito importante, tá certo? E é algo que sempre foi feito, mas nos dias atuais, na sociedade que a gente vive hoje, nesse meio de tecnologia, de informações muito rápidas, a gente às vezes não tem essa percepção mais do que é leitura, né? E a gente aprende muito com a leitura, muito, muito, extremamente, né? Eu vejo isso na minha faculdade, que uma coisa é lá o aluno ele tá vendo vídeo aula, outra coisa é ele tá de fato lendo algum assunto e tudo. Então vale muito a pena, tá certo? Então era isso, era só um vídeo rápido aqui que eu queria fazer. Não sei quanto tempo deu, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, né, e tudo. Então, como mensagem principal desse vídeo, eu quero que você se coloque, tente, não fique com medo de se arrepender, de não, né? É melhor você chegar no final da sua vida e pensar, poxa, que bom que eu tentei, falhei, mas pelo menos eu tentei, né? E não chegar com o sentimento de, poxa, eu poderia ter tentado, né? Então, se você tem, sei lá, seus 20 e poucos, 18 anos, 30 anos, cara, se coloca no mundo, tá certo? Se coloca no mundo porque esse é o momento para você tentar. Esse é o momento para você estar tentando fazer alguma coisa diferente, tá certo? E as coisas acontecem assim. Por exemplo, esse canal aqui do meu do YouTube, né, que eu tô fazendo vídeo, eu tô além de uma forma de eu procurar ajudar vocês a trabalhar a questão da saúde mental, né, é uma forma de eu me colocar em uma situação que eu não estou acostumado, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, que não sou de falar em público, mas é uma forma de eu treinar a minha oratória, né? Até porque eu vou atuar na área da saúde, ou seja, eu vou lidar com pessoas diretamente, né? E a gente pode falar isso mais futuramente, mas é muito importante que vocês treinem essa forma de lidar com as pessoas e de se colocar em situações que não estão acostumados, porque é só fora da zona de conforto que a gente vai de fato aprender, que a gente vai se moldar. Nosso cérebro ele vai se moldar, nosso cérebro ele está em constante transformação. E é muito importante que a gente tenha isso. Da mesma forma que, por exemplo, quando você tem uma criança que acaba de nascer, é importante que ela vá se submetendo a situações que ela vá criando anticorpos e tudo. Então é uma coisa natural, como é natural da criança, é natural da gente também, para nosso contínuo desenvolvimento do cérebro, tá certo? Então é isso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem deixar um comentário, podem deixar. Beleza? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Valeu.